Olá, amigos. Que esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, nos abençoe em qualquer lugar que nós estivermos. Então, amigos, o tema que nós queremos compartilhar com vocês é por que os judeus rejeitam Jesus e também o Novo Testamento. E também o Velho Testamento. O povo judeu não aceitaram. Isso está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Vamos ler? Veja o que diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de haver desposado, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 33, agora veja que o próprio Deus fala do novo concerto, ou seja, do Novo Testamento, que ele fará com o povo, ou seja, fez, e colocará a sua lei em nossos corações. Veja o que diz no versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, amigos, como que este povo de Israel não aceitam o Novo Testamento e nem o Senhor Jesus, se foi o próprio Deus que falou nas Escrituras, através, ou seja, pela boca dos seus profetas? Isso também está escrito no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança. Veja, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que diz, vamos ler de novo, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém a minha lei, as minhas leis, no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, isso está escrito nas duas alianças. Mas, amigos, por que esse povo, judeus, rejeitaram o velho concerto e também o novo concerto e não aceitam Jesus e dizem que Jesus não é Deus? Jesus, dizem eles, é simplesmente apenas um profeta. Deus é um único, dizem eles. Também dizem que não existe nada no Velho Testamento que Jesus é Deus. Mas, amigos, também a maioria das igrejas dizem também que Jesus não é Deus, por causa que creem na Trindade. Então, amigos e amigas, pois queremos provar nas Escrituras Sagradas que no primeiro livro das Escrituras falam de nosso Senhor Jesus e Deus, pois Jesus estava em Deus, sempre esteve. Então, amigo, vocês querem saber aonde Jesus estava quando foi feito o nosso mundo que vivemos? Ou seja, no Jardim do Éden, quando foi feito por ele próprio. Vejam só,
E preste atenção. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, confira, amigo. Veja quando Deus fez o jardim do Éden em direção do Oriente e pôs lá o homem que formou. E o Senhor fez brotar todo o tipo de árvore, agradáveis e boa para alimento. E também, amigos, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, amigos, preste bem atenção. No meio do jardim tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, amigos, chegou o momento de vocês conhecer aonde que estava Jesus no jardim do Éden. Agora você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Veja o que está escrito. Vamos ler. E havendo lançado fora do jardim expulso Adão e Eva, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, amigos, já perceberam ou descobriram aonde Jesus estava no jardim do Éden? Se você não percebeu ou descobriu, veja que Jesus é o caminho da árvore da vida, no meio do jardim. E para provar nas Escrituras, veja o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Pai estava nele e ele estava em Deus desde o princípio. E isso também vai ser na eternidade. Jesus em Deus e Deus em Jesus para todo sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, 2 e 3. Confira, amigos. Então, amigos, vamos ficar por aqui. Entregamos estas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus não cumpriu os requisitos que precisam ser cumpridos para ser o Mashiach. E o segundo, que as nossas escrituras são nossas, a gente entende o que eles falam. Para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Para a gente, Jesus não é filho de Deus.